contato com o pessoal da companhia e fazer as devidas correções. Gente, sejam bem-vindos, que Deus em sua graça seja com cada um de vocês. Como eu estava lhes dizendo antes, ano passado nós tivemos o privilégio de trabalhar o assunto do Apocalipse e foi muito gratificante a gente poder estudar todo o livro de Apocalipse durante o ano passado. Esse ano, a partir deste momento, eu tenho planejado aqui para nós trabalharmos as parábolas, conforme os evangelhos, as parábolas de Jesus que estão nos evangelhos. Por quê? As parábolas em si, eu vou tentar transmitir isso, vou tentar passar esse conteúdo para vocês hoje, são fenomenais para a vida da gente, para a vida cristã do nosso dia a dia. E o objetivo é compreender esse conteúdo que Jesus nos dá, aplicando esse conteúdo à nossa vida diária. Bom, qual a razão de nós estudarmos parábolas? Parábola, meus amigos, significa uma história completa e imaginária que ilustra alguma verdade espiritual. Originalmente, a palavra parábola significava a colocação de dois ou mais objetos lado a lado para efeito de comparação. Nos evangelhos, as parábolas são caracteristicamente histórias simbólicas, imaginárias, fictícias, criadas a partir de acontecimentos do dia a dia. Normalmente nós dizemos então que são histórias alegóricas, né? Pelas quais Jesus faz uma comparação com algum aspecto do reino de Deus e da vida prática no reino de Deus. De uma forma simples, uma parábola é um tipo de história pela qual Jesus ensina aos discípulos como eles deveriam viver em vista do reino de Deus, que agora, com a sua presença, está sendo inaugurado, iniciado ou estabelecido. E mediante a parábola, Jesus vai explicando como é o reino de Deus e como se vive no reino de Deus. Então as parábolas, elas realmente vão trazer coisas práticas, aspectos práticos, são comparações que trazem ensinos aplicados ao dia a dia dos cristãos aqui no mundo. Por isso que elas são tão importantes e é tão interessante o estudo das parábolas. Vejam, por exemplo, Mateus 13, que aqui está. Todas as coisas, estas coisas, disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E essas parábolas, elas têm a sua explicação na própria Bíblia. Muitas delas o próprio Jesus, após falar para as multidões, quando estava em particular com os seus discípulos, ele explicava as parábolas para os discípulos. Aqui mesmo, quando diz aqui que Jesus falava por parábolas, no versículo 36, diz o seguinte: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E aí, a partir do versículo seguinte, Jesus passa a explicar. Outras vezes, a explicação está um pouco mais distante, ou ligada a um contexto, e precisa de um pouco mais de exercício para uma correta compreensão. Mas normalmente cada parábola tem um ponto central de verdade, o qual Jesus está ensinando. Às vezes nós percebemos que há vários ensinos bíblicos contemplados em uma parábola, mas normalmente Jesus utiliza parábolas para aplicar especificamente um ensino, uma questão, embora outras às vezes estejam presentes.
E uma boa dica é, e nós vamos procurar fazer isto aqui, orientar a interpretação e a aplicação pela maneira, claro, como o próprio Jesus interpreta e aplica algumas de suas parábolas, onde ele mesmo as explica, nos dando assim qual é a interpretação correta. Eu digo algumas porque nem todas Jesus explica, mas a partir do que ele explica e ensina, nós conseguimos compreender como devemos, portanto, interpretar as parábolas e entendê-las. Enfim, a ideia para o segundo semestre agora é que juntos nós possamos ler as parábolas e as estudar, especialmente porque elas apontam para aspectos práticos do viver o reino de Deus, ou as coisas do reino de Deus. As parábolas são ensinos de Jesus que ele dá falando sobre a nossa vida, falando sobre o dia a dia do cristão, sobre a vida do cristão como parte do reino de Deus aqui no mundo. Então, sempre vai trazer aspectos práticos para a gente, aspectos do nosso cotidiano, ensinos que nos ajudam em nosso dia a dia. Ao todo, nós temos aproximadamente 56 parábolas nos 4 evangelhos. Algumas delas, entretanto, são repetidas 3 vezes, em evangelhos diferentes, é claro. Uma vez em Lucas, outra vez em Marcos, outra vez em Mateus. Outras parábolas são citadas 2 vezes e outras são registradas em um evangelho apenas. Nós vamos procurar seguir as parábolas, na medida do possível, conforme a ordem em que elas estão aí nos evangelhos. Eu acho que, na verdade, esse é um grande projeto, muito significativo para a nossa vida cristã, como eu já enfatizei, porque as parábolas falam de aspectos práticos da vida do cristão no mundo, aspectos do reino de Deus, sua presença e a vida como integrante do reino de Deus, como parte do reino de Deus. Então são especiais esses conteúdos e essas parábolas. Como o objetivo é estudo, minha proposta é que aconteça um certo preparo de vocês antes dos nossos encontros nas quintas-feiras à noite. Então eu sempre vou deixar dito uma semana antes para vocês, de uma semana para outra, qual será o texto da semana seguinte. A ideia é que esse texto seja lido durante a semana. Quem fizer isso, levando isso a sério, vai perceber quão grande será o crescimento na fé e na vida, porque as parábolas falam da fé e da vida. E que realmente valerá a pena a gente participar e acompanhar esses estudos. Então, como tema de casa, para o nosso primeiro encontro, onde nós vamos direto para parábolas, para o texto bíblico, eu peço que vocês leiam durante a semana estes 3 capítulos. Eles vão repetir, tá? De certa maneira, o conteúdo, mas eu gostaria que vocês lessem durante a semana Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Talvez num dia leiam Mateus 9, no outro dia leiam Marcos capítulo 2, no outro dia leiam Lucas e repitam se for o caso. Quanto mais, melhor. Nós temos nesse texto 3 pequenas parábolas. Dentro do capítulo 9 de Mateus, do capítulo 2 de Marcos, do capítulo 5 de Lucas. Nós temos 3 pequenas parábolas. Eu gostaria que vocês tentassem identificar durante a semana estas 3 parábolas. São 3 comparações, portanto, que Jesus utiliza aplicando algum ensino, algum ponto específico, né, ao reino de Deus, comparando o reino de Deus, como ele é, como se vive nele e assim por diante. Tentem refletir sobre essas parábolas. E semana que vem nós iremos então aos detalhes delas, propriamente dito. Anotem aí, portanto, esses textos para sua leitura durante a semana. Outra coisa, como vocês vão ler em casa,
vocês podem, durante a semana, me enviar áudios ou escritos pelo WhatsApp. WhatsApp que agora está aparecendo aí na tela. Para quê? Apresentando as dúvidas de vocês sobre o texto, ou as perguntas que vocês tiverem sobre o texto, ou coisas que vocês gostariam de explicação, que vocês leram aí no texto. E na hora do estudo, eu já vou poder abordar estes aspectos para lhes ajudar no entendimento do texto. E não se preocupem com vergonha de perguntar ou de questionar, porque eu vou apenas abordar a questão sem dizer quem enviou tal questão. A não ser que vocês digam que eu posso citar o nome de vocês. Então eu gostaria que vocês lessem em casa esse conteúdo desses 3 capítulos. Se vocês tiverem perguntas sobre esse texto, tá? Algo que vocês assim já muitas vezes queriam perguntar sobre esse texto, alguma dúvida, mandem então um áudio para mim perguntando, né, questionando o que vocês têm de dúvida, o que vocês gostariam de saber que está escrito aí no texto. E aí eu automaticamente já vou abordar isso durante a explicação na semana que vem e já consigo ajudá-los então desta maneira. Então não precisam ter vergonha, não precisam ter receio em enviar esses áudios. Leiam o texto. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse aspecto. E gostaria de entender um pouco mais sobre aquele. Tal coisa eu não compreendi. Por que diz? Enviem para a gente e a gente aborda isso já automaticamente, né, quando nós falarmos então sobre a parábola. A ideia é o estudo da Bíblia, o estudo do texto. Então, para estudar, a gente também questiona, ok? Eu peço que vocês divulguem isso para os seus amigos também. E eu convido-os a sinceramente aproveitarem esse momento para um real crescimento na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Realmente, vocês vão ver que valerá a pena. Bom, tendo feito essa introdução, hoje eu quero repartir com vocês um texto que não é exatamente do Evangelho, mas nos traz, de certa maneira, uma pequena parábola, que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 23 até 25. Ali diz assim: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Por que eu quero concluir esse momento com esse texto? Com muito amor, o apóstolo Pedro enfatiza e reafirma como nós somos regenerados, como nós recebemos a graça de Deus, como nós somos gerados de novo, regenerados, e nascemos de novo como membros agora da família de Deus e do reino de Deus. Pedro lembra que a graça de Deus, a regeneração, ela é recebida em Cristo, com Cristo. Lá no versículo 18, um pouquinho antes, Pedro diz assim: não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que vocês foram resgatados, mas mediante o santo e precioso sangue do Filho de Deus. E aqui Pedro diz, né, não de semente corruptível, mas de incorruptível, ou seja, daquele Filho de Deus, santo e justo. Tá? Ele nos é dado, ele, ao recebê-lo, faz com que nós tenhamos coisas novas, coisas que nós não tínhamos antes, perdão de pecados, vida espiritual, coisas que não tínhamos antes, mas que ao receber Jesus, isso nos é dado. Bom, e Pedro enfatiza também como esse Cristo e essa graça de Deus nos é dada e como nós somos preservados nessa graça de Deus. Ele diz assim, Cristo e sua graça nos é dado mediante, né? Ali,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E para deixar isso claro, que é mediante a palavra de Deus que Deus age e que Deus nos dá o Cristo e a salvação, para deixar isso claro, o apóstolo faz um comparativo da palavra de Deus com as pessoas. Olhem o versículo 24 e 25. Aí ele diz assim: pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Qual é o comparativo? As pessoas mudam, a moda muda, as práticas pecaminosas preferidas mudam, de tempos em tempos, de geração em geração. A onda da cultura muda. Como é que eu vou dizer? Os pecados preferidos de uma geração para outra mudam. A filosofia das pessoas, né? As próprias pessoas em si vão mudando. Mas tem uma coisa que não muda, que é a palavra do Senhor que permanece. Se Deus, por exemplo, disse que nós temos a graça da salvação em Cristo, isso não muda. Não importa se as pessoas estão mudando, se as pessoas estão pensando diferente, se as pessoas começam a criar outra moda, começam a querer dizer, não, hoje não é mais a palavra de Deus, essa história de Bíblia aí é coisa do passado, hoje é coisa... Não existe isso de coisa do passado. A palavra de Deus é permanente. Se ele disse que sua palavra é viva, tem poder e ele age por ela, ponto final. É certeza de que isso é o que vai acontecer. Isso não muda. Se Deus disse que sua palavra é permanente, então em qualquer tempo eu vou ter uma palavra sólida, certa, firme, decisiva e segura. Por isso a nossa atenção ela deve estar sempre na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mantém em Cristo e, portanto, debaixo da graça de Deus. E ela é fonte e guia para as práticas de vida ou a santificação, como nós costumamos dizer. É por isso que nós precisamos, e sempre de novo é importante, olharmos a palavra de Jesus. Participar do culto, por exemplo, não é um dever, não é algo difícil, é um privilégio. Você participar de algo onde você tem a palavra é ter algo sólido, firme, seguro, né? Onde nós realmente podemos nos firmar. Participar do estudo bíblico é um privilégio, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Por esses motivos, então, nós queremos olhar as parábolas com uma atenção bem especial. É a palavra de Jesus, quando Jesus nos explicou coisas práticas do reino de Deus, aplicando estas coisas à nossa vida neste mundo, enquanto somos filhos de Deus e estamos aqui nesse mundo. Como é o reino de Deus? Como nós vivemos o reino de Deus? Como vivemos esse reino que temos a partir de Cristo, da graça de Deus que recebemos em Cristo? Então, sem dúvida nenhuma, são conteúdos especiais para a gente que certamente serão imensamente valorosos no nosso dia a dia. Deixo novamente aí o pedido para que vocês leiam em casa realmente estes 3 capítulos. Procurem encontrar ali estas 3 pequenas parábolas que estão contempladas e não esqueçam se gostariam de saber algo melhor sobre algum ponto específico do texto, enviem para a gente que eu já aproveito e abordo junto aí durante a explicação na semana que vem. Ok? Convido para um pequeno momento de oração. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque tu nos dás a tua graça em Cristo Jesus e na tua palavra tu nos dás um porto seguro, algo que é permanente. Por mais que as pessoas mudem, que a onda muda, que a cultura muda, tu nos deste algo, Senhor, que é sólido, no qual nós podemos nos firmar,
sabendo que vamos permanecer em pé, em vida, aqui no mundo e para a eternidade, porque a tua palavra permanece para sempre. Abençoe-nos, pois, para ouvirmos esta tua palavra e podermos nela nos firmar e por ela viver. Abençoe-nos nesses momentos especiais de estudo que teremos aí neste ano. Por Cristo Jesus, o teu Filho, nós te pedimos, Senhor. Amém. E que Deus em sua graça esteja com vocês também, particularmente ainda nesse tempo de pandemia, porque eu sei que muitas dificuldades aparecem, mas nós temos algo seguro também, no qual nós podemos nos firmar e nos dá certeza aí de que tudo isso também pode ser enfrentado por causa da graça de Deus, por causa da presença de Deus que se faz junto a nós. E por isso, a partir do Senhor aí, podemos seguir em frente e viver. Que Deus esteja com cada um de vocês. Anotem, por favor, os textos, leiam. E na quinta-feira da semana que vem, nós estaremos aí, então, abordando aí as parábolas que estão aí nestes 3 capítulos. Que Deus em sua graça esteja com vocês. Um bom descanso para todos. Nos vemos aí na próxima quinta-feira.